um ato para ajudar a salvar o rio que pede socorro. O presidente nacional da OAB, Dr. Cláudio Lamáquia, cria a Comissão Nacional de Defesa do Rio São Francisco. A comissão foi criada pelo Conselho Federal da OAB durante o 2º Encontro Nacional dos Advogados do Sertão, em Juazeiro, na Bahia, no início do mês. Na ocasião, foram discutidas perspectivas, soluções e a situação da bacia hidrográfica do rio, que vem enfrentando graves problemas. Especialistas no assunto alertaram sobre a situação do rio e o que é necessário para salvá-lo. O Rio São Francisco hoje, a água que ele possui é ínfima em relação ao que ele tinha há 30, 40 anos. Hoje os seus tributários, os rios que alimentam o São Francisco, que são a caixa, né, que avolumam o rio, eles estão abarrotados de esgotos domésticos. Em Minas Gerais, a maior poluidora do estado é a concessionária de serviço público, que ao longo de décadas acabou com muitos dos afluentes do São Francisco. O São Francisco tem uma extensão de mais de 2.800 quilômetros, passa por 5 estados e 521 municípios. É vital para o Nordeste e para o Brasil, pois tem importância social e econômica. Além da poluição e do uso desregrado de suas águas, o São Francisco enfrenta uma escassez que aumenta a cada ano. A perspectiva de morte do rio está colocada quando projetos de desenvolvimento da Bacia do São Francisco prioriza o uso intensivo dos seus bens naturais, o uso intensivo e conflituoso das águas, o uso intensivo dos solos da Bacia do São Francisco, o uso intensivo dos seus biomas e o uso intensivo das populações que aqui habitam e que são exploradas de diversas formas. Mas para os especialistas, há ainda esperança de vida para o São Francisco. Um dos caminhos defendidos é a moratória. É preciso imediatamente decretar uma moratória do São Francisco. Barrar todo e qualquer licenciamento de retirada de água do São Francisco. Essa seria a primeira ação a ser feita, uma moratória das águas do São Francisco. Parar com o licenciamento de uso de águas. Depois, é preciso pensar no saneamento da bacia, saneamento ambiental, com os diversos aspectos que envolvem um saneamento ambiental. A questão do abastecimento das populações ribeirinhas e em torno, a questão de abastecimento de água das populações, a questão do esgotamento, coleta e tratamento do esgoto, não jogar esgoto não tratado no São Francisco, a questão da coleta e tratamento dos resíduos sólidos e a questão de trabalhar os diversos tipos de insetos, as infestações de insetos que existem na bacia, que têm contaminado e provocado vários problemas de saúde na população de São Francisco. Atualmente, o São Francisco divide-se em partes onde ainda se pode ver beleza e vida e lugares onde o rio já deixou de existir. Na região do Vale do São Francisco, entre os municípios de Petrolina, em Pernambuco, e Juazeiro, na Bahia, o volume do rio já diminuiu bastante. Aqui, nesse ponto do rio, em Juazeiro, na Bahia, é possível perceber o quanto as águas do rio secaram. Antes, o nível chegava até aquele ponto. E hoje, podemos ver o quanto o rio secou. Quem defende o rio se mostra totalmente contrário à transposição do São Francisco. A alegação é de que o rio está com baixa vazão. O gestor ambiental e membro do Comitê da Bacia do São Francisco, Almax Luiz Silva, fala dos principais pontos onde o problema ocorre. O maior problema hoje, com certeza, do São Francisco é a baixa redução na vazão de Três Marias, em Minas Gerais, e em Sobradinho, aqui na Bahia. A solução é se cumprir as regras e o instrumento chamado outorga, que é quem dá o direito para essa pessoa retirar a água do rio, seja essa água superficial ou subterrânea. No Brasil, praticamente, não temos uma regra fixa e o rio entra em colapso pela crise hídrica e as pessoas continuam tirando a mesma quantidade de água e aí não tem um suporte. O conselheiro federal da OAB Bahia, Jefferson Jorge de Oliveira Braga, foi um dos indicados para integrar a comissão e falou como deverá ser o trabalho. Tem como objetivo principal mobilizar todos os estados diretamente envolvidos, né, nessa questão que dependem do Rio São Francisco, porque existem atividades isoladas e que não repercutem nacionalmente.
né? É preciso fazer a consciência da população brasileira, como todo, entender que o rio não apenas diz respeito aqui ao sertão da Bahia, Sergipe, né? Mas é uma questão, inclusive, não só social, mas econômica, e afetará todo o Brasil se o rio realmente vier a morrer, como já se anuncia. Todo esse debate sobre o São Francisco nos leva a refletir que é necessário dedicar um respeito proporcional à grandeza do rio.